Jesus, o alimenta da vida. João 6 do 48 ao 58, Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram, quem comer este pão viverá para sempre. O pão era o alimento básico dos israelitas, o pão estava presente nas duas refeições principais do judeu, no café da manhã, que era uma refeição mais leve, e no jantar. Desde o Antigo Testamento o pão era considerado o sustento da vida. Levítico 26:26. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Um alimento sagrado, daí o maná do deserto ter sido chamado de pão. Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Salmo 105:40. Oraram, e ele fez vir codornizes, e os fartou de pão do céu. O pão era parte integrante em refeições sagradas como em pactos de aliança. Gênesis 14, do 18 ao 24. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, e disse, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão, Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Em consagrações, Levítico 8:21. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E na celebração da Páscoa, Lucas 22:19, e, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Sendo um símbolo sagrado, o pão também era um dos elementos que, obrigatoriamente, havia no templo. Êxodo 40, 22 e 23. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Aos sábados, os 12 pães da proposição, que significa da presença, eram substituídos por 12 pães assados há pouco. O pão tipifica o corpo de Cristo, moído por nós como o trigo, para que tenhamos vida em abundância. Quando uma pessoa recém-convertida se alimenta do pão da vida, que é o Senhor Jesus, ela se fortalece espiritualmente e passa a ter condições de assumir o seu lugar em Cristo, se tornando vitoriosa. Entretanto, enquanto a pessoa não se alimenta do pão da vida, essa pessoa não tem condições de resistir às investidas do maligno. João 6, 50 e 51. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Josué e Calebe. Quando Moisés envia os 12 espias, 10 retornam amedrontados por causa dos moradores de Canaã, mas Josué e Calebe voltaram animados, trazendo a boa notícia de que a terra que o Senhor lhes estava dando era realmente excelente. É importante lembrar que quando alguém se alimenta do pão da vida, ela pensa e age de maneira diferente. Não se trata, entretanto, de ser simplesmente uma pessoa religiosa. É fácil identificar um religioso,
ele vai à igreja para louvar a Deus, mas no cotidiano não pratica os ensinamentos do Senhor. Um cristão genuíno é identificado por guardar a palavra de Deus no coração de tal maneira que é curado e abençoado. O segredo para ser bem-sucedido é se alimentar da palavra de Deus. O que distinguiu Josué e Caleb foi o fato de terem ouvido acerca da capacidade que Deus tem de fazer o impossível. Se o Senhor Deus havia aberto o Mar Vermelho e derrotado o Faraó, por que não daria a terra prometida ao seu povo? Davi, outro exemplo de homem de Deus foi Davi, um jovem pastor de ovelhas, que tinha prazer em meditar na lei do Senhor. Seu pai tinha 8 filhos, Eliabe era o mais velho, era um belo e bem apresentável rapaz. Naquele tempo, o primogênito era o filho mais conceituado. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Davi foi eleito, mas por que Davi foi o eleito e teve sucesso? Porque Davi fez da palavra de Deus o seu verdadeiro alimento. Ao longo de sua vida, Davi matou com as próprias mãos um leão e um urso. 1 Samuel 17, 34 ao 36. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E com apenas poucos soldados a seu dispor, derrotou poderosos exércitos. À semelhança de Davi, todo cristão pode enfrentar o inimigo, pois munido da palavra de Deus, todo filho de Deus obterá a vitória. Davi alcançava a vitória porque se alimentava da voz de Deus. Deuteronômio 8:3b, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mateus 4:4b, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantos cristãos se encontram derrotados e fracassados por não se alimentarem da palavra, que é o pão da vida? A solução para as derrotas não é ficar dizendo que tal bênção não foi vontade do Senhor, o que precisamos é assumir a palavra. Natureza do diabo versus pão da vida. A morte espiritual é a natureza de Satanás, assim, morrer espiritualmente e assumir as características do diabo. A desobedecerem ao Senhor Deus, comendo do fruto proibido, Adão e Eva passaram por essa morte. Para que você não faleça em espírito, coma do pão da vida que é o Senhor Jesus, aquele que desceu dos céus. Temos de nos alimentar da palavra de Deus, a qual nos dá força para vencer. O Senhor Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, não há outra maneira de ser feliz, a não ser por intermédio do Senhor. Quem se alimenta de Cristo viverá para sempre, pois desfrutará da eternidade da companhia de Deus. Ao tomar para si a palavra, você não se alimenta de uma filosofia composta por palavras bonitas e cultas, mas recebe a própria essência de Deus, e o caráter do Senhor passa a ser atribuído à sua vida. O Senhor deu sua carne e seu sangue e deu vida do mundo. João 6, 52 e 53. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não há uma pessoa sequer que esteja excluída do plano divino. Haverá os que se excluíram por não aceitarem o plano de Deus, os quais terão preferido uma vida de pecado, maldade e perversidade, porém, a salvação é para todos os que a recebem. Meu irmão ou minha irmã, se não houver uma reconciliação entre você e o Pai, uma total vontade de aprender a palavra, de ser guiado pelo Espírito Santo, você não terá vida. A pessoa que se alimenta do pão da vida, que é o Senhor Jesus, sai desse mundo de trevas e sofrimento e vai para a salvação eterna, tendo o privilégio de passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus, pois o Senhor promete, João 6,54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os benefícios do pão. Em João 6,56 lemos: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que acontece com quem fica fiel ao Senhor? João 15,7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Estar ou permanecer no Senhor Jesus significa praticar o que a unção do Senhor ensina. 1 João 2,27.
e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Muitos preferem os cuidados deste mundo, e não vão à igreja para ouvir a mensagem de Deus, depois reclamam quando perdem as bênçãos. O cristão que vive em plena comunhão com Deus pode pedir o que quiser e lhe é concedido. Quem recebe o pão da vida tem a promessa de ter suas orações respondidas, a proteção e o amor do Pai, bem como a vitória sobre as dificuldades desse mundo. Podemos crer em tudo isso porque, assim como Cristo estava ligado ao Pai, por isso, os milagres aconteciam, nós estamos ligados ao Senhor Deus, vivendo por Ele, João 6:57 e 58, assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram, quem comer este pão viverá para sempre. A partir desse momento, você ouvinte, poderá se tornar uma pessoa vitoriosa, pois o Senhor Jesus é o pão da vida. Você já renunciou ao pecado e aceitou o Senhor Jesus em seu coração? Se a resposta é sim, então, você já recebeu a vida eterna. Creia nisso e não permita mais qualquer obra do diabo em sua vida. Você nasceu para ser um vitorioso em Cristo. Entretanto, caso não tenha aceito o Senhor Jesus, não perca mais tempo. Receba agora o alimento do Espírito. Quem está disposto a se alimentar do pão do céu, desfrutará das bênçãos de Deus. Nesse instante, você está se vendo como o Senhor Jesus o vê, um vencedor. Se estabeleça na palavra de Deus e nunca mais aceite o mal em sua vida.